Vamos em frente? Pessoal, nós somos brasileiros e a paz não foi feita para nós. Tá aí a Receita Federal para deixar isso caracterizado, para não deixar isso ter nenhuma dúvida. Decisões da Receita Federal de 20 de janeiro de 2025. Vem comigo e presta atenção. Esse primeiro que eu vou comentar aqui, né? Essa primeira solução de consulta, solução de consulta número 1, 15 de janeiro de 25, publicada no Diário Oficial, dia 20 de janeiro deste ano. O que está falando aqui? Isso afeta em grande medida a área médica. Presta bem atenção. Sociedade em conta de participação. Quantos médicos nos grandes centros, Rio, São Paulo, BH, Salvador, Porto Alegre, Floripa, Curitiba, quantos e quantos? Não só nos grandes centros, tá? Mas especialmente nos grandes centros, nas capitais, tá? Estão trabalhando nesse formato. Sócio ostensivo, pessoa física. Sócio ostensivo na sociedade em conta de participação, ele não faz parte do CNPJ. Ele fica fora. Ele tem um vínculo jurídico, mas ele não aparece, tá? Equiparação à pessoa jurídica. Obrigações acessórias. Eu estou lendo aqui a ementa da solução de consulta número 1 de 2025. Perfeito? Para fins da legislação tributária federal, é equiparado à pessoa jurídica o sócio ostensivo pessoa física da sociedade em conta de participação, mais conhecida como SCP. Então vamos lá. Você tem as obrigações acessórias da pessoa jurídica, mesmo que você seja pessoa física. E caso não as cumpra, uma multa atrás da outra, sem parar, todo dia, toda hora, sem dó. É pau no lombo do brasileiro, forte, pau graúdo, tá? Presta bem atenção, porque o teu contador não tá sabendo. Sabe por que ele não tá sabendo? Porque isso aqui é dessa semana. Tá? Olha só. O sócio ostensivo, pessoa física da SCP, está obrigado a se inscrever no CNPJ e a cumprir as demais obrigações acessórias impostas aos sócios da SCP. O que são obrigações acessórias? É a porra toda, tá? SPED, RAIS, CAGED, DCTF Web, é tudo que você pensar. Tudo. Você não tem nem ideia do que eu estou falando. O que você precisa saber é o seguinte, que existem N obrigações acessórias a serem cumpridas. Tem mensal, tem bimestral, tem anual, tem semestral, tem tudo. Obrigações acessórias são informações que são lançadas, né, alçadas ao fisco, tá? Que o teu contador é obrigado a informar. E que se não entregues, você vai tomar multa. E o que está acontecendo com essa nova decisão aqui? Você não sabe que é obrigado a isso, mas a partir de agora passou a ser, e que se não cumprir, será multado. Tá? Lembre-se que a paz é para os fracos. O brasileiro não é fraco não, o brasileiro é forte, tá? Vamos para a próxima. Calma que esse aqui é só o primeiro problema, tá? Vamos em frente. Olha só. Solução de consulta número 2, de 16, também publicado no dia 20. Jogos e apostas. Quase ninguém joga, né? Quase ninguém joga hoje no Brasil. Ganhos em jogos e apostas online em que há vinculação à avaliação de desempenho, o beneficiário residente no Brasil e as fontes situadas no Brasil ou não. Os ganhos obtidos de fontes localizadas no Brasil em jogos e apostas em que há avaliação de desempenho dos participantes nos quais os prêmios assumem o aspecto de remuneração estão sujeitos à tributação na fonte, conforme a tabela progressiva mensal do imposto de renda, a título de antecipação da declaração anual. Sabe o que está dizendo aqui? Você ganhou algum valor na aposta, no jogo online, esses caralhos que tem aí, você ganhou isso aí? Ganhou. Paga o imposto no carnê-leão, senão você vai ser tributado e vai ter multa e juro do período não apurado. Não importa se você ganha R$300 por mês ou 50 milhões.
Isso tem que ser adicionado à sua renda e tributado. Acabou de sair a decisão, tá aqui, tá? Isso aqui não é brincadeira não, isso é coisa séria, isso aqui é o Brasil, olha lá. Ganhos em jogos e apostas online. Beneficiário residente no Brasil, fontes situadas no exterior. Eu falei do Brasil, agora estou falando do exterior. Os prêmios advindos de apostas e jogos realizados no exterior, inclusive de forma online, estão sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório no mês do recebimento. Como que chama isso? Carnê-leão. E nesse caso, o cálculo é feito utilizando a tabela progressiva mensal vigente e o pagamento deve ocorrer até o último dia do mês subsequente. Ou seja, eu ganhei dinheiro agora em janeiro, eu tenho que pagar até o fim de fevereiro, tá? O cálculo é de janeiro, porque o cálculo de fevereiro você já paga em março. O valor do prêmio, presta bem atenção, deve integrar a base de cálculo do imposto sobre a renda da declaração de ajuste anual, também conhecida como declaração de imposto de renda da pessoa física. O imposto pago a título de carnê-leão é considerado uma antecipação obrigatória. Isso que é importante. Por que conversa aqui no dia a dia? Ai, doutor, eu não pago carnê-leão, eu deixo para pagar em abril do ano que vem. Meu filho, minha cara, ninguém tá te perguntando se você quer pagar ou não. Tá falando aqui que é obrigatório e sempre foi, tá? Isso aqui nós estamos falando de uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Carnê-leão sempre foi obrigatório. Agora as apostas passaram a ser fiscalizadas. Prestem bem atenção, tá? Uma antecipação do valor a ser apurado dessa declaração e a tributação incide sobre a totalidade dos prêmios obtidos no mês, sem previsão legal para as deduções de despesas necessárias à realização das apostas ou compensação entre ganhos e perdas ocorridas no mesmo período. Então, o que ele está dizendo aqui? Não existe dedução. O que é dedução? É quando eu subtraio um valor da apuração do imposto. Exemplo, eu comprei 10 bilhetes online do jogo X. Quanto me custaram? R$100. Aí eu joguei. Em um bilhete desse eu ganhei 1.000. Eu posso subtrair os 100 e apurar só em cima de 900? Não. Você tem que tributar em cima de 1.000. É isso que está falando aqui. Tá bom? E mais, né? Compensação entre ganhos e perdas ocorridas no mesmo período. O que quer dizer isso aqui? Que você tem que somar o seu salário, queridão. Forte, tá? Vem comigo que tem como piorar. Os prêmios líquidos obtidos em apostas na loteria de apostas de cota fixa, que excederem o valor da primeira tabela progressiva anual do IRPF, serão tributados pelo imposto de rendas das pessoas físicas à alíquota de 15%, nos termos da legislação específica. O imposto será apurado anualmente e pago até o último dia do mês subsequente ao da apuração. É isso que trava a cabeça das pessoas. Presta atenção, quando eu falo que existe uma base de cálculo mensal, mas que o imposto será apurado anualmente, eu não posso confundir as situações. Eu preciso pagar o que eu consegui apurar mensalmente. Para no ano que vem, eu apurar o anual e ver se eu tenho um imposto ainda a pagar ou se eu paguei mais do que deveria e tenho a receber. Não misture as coisas. Eu sei que é complicado, né? O Brasil não é fácil, né? O manicômio tributário, como todo mundo sabe, mas eu estou aqui para facilitar e explicar. Perfeito? Vamos em frente. Olha só, isso é importante, hein? É a terceira e última, tá? Fator R do Simples Nacional. O que é o fator R? O fator R é quando eu tenho uma folha de pagamento em uma empresa optante do Simples Nacional e o valor dessa folha representa mais de 28% do total da receita e que nessa circunstância eu consigo abaixar e muito o meu imposto. Reduzi-lo substancialmente, tá? Um exemplo, de 15% cai para 6%. Imposto sobre o faturamento, tá claro isso? Tá? Olha o que está falando. Independentemente do regime adotado pela microempresa e empresa de pequeno porte para a apuração da base de cálculo mensal do Simples Nacional, no cálculo do fator R,
que é o que eu acabei de falar, aqueles 28%, deve-se apurar o valor da folha de salários, incluídos os encargos, pelo regime de caixa. Então vamos lá, incluídos os encargos. O que é isso? FGTS, INSS, férias, 13º, tudo que precisa pagar ali relacionado à folha de pagamento, tá? O que é regime de caixa? É o dinheiro que entrou nesse mês na empresa. Entrou na conta esse mês? Esse é o regime de caixa, tá? Você tem que emitir a nota. É que em muitas ocasiões o regime de caixa ele é fracionado. Vou dar um exemplo clássico e por que isso é difícil entender. Vamos supor que eu sou dermato, tá? Ou cirurgião plástico. E aí eu faço aqui um procedimento estético que custa R$10.000 e eu vendo esse procedimento, né, a R$10.000 no cartão. Eu vou emitir uma nota de 10 mil? Não. Por quê? Entrou 10 mil na conta? Não. Entra 1.000 por mês. Né? Agora é aquela hora que todo mundo fala assim no vídeo: ai, doutor, mas eu emito. Emite errado. Emite porque o teu contador é fraco. Por quê? Vamos supor que essa pessoa cancela o cartão daqui a um trimestre. Você deixa de receber 7 mil, você já pagou o imposto de 10? Não tem segredo. Não tem segredo. É simples de tudo o pensamento. Fácil demais, cara. É que eu vejo todo dia o mesmo erro faz mais de 25 anos. Né? É até cansativo. Mas vamos lá. Regime de caixa. Eu fiz lá o procedimento 10 de mil. Junto com esse R$1.000 que vai entrar esse mês, eu fiz Botox, consultas, lifting, Sculptra e a minha produtividade é normal. Então, qual é o regime de caixa? É o que entrou esse mês. Eu já tenho uma projeção de faturamento garantida, pelo menos, né, no plano fático, de 30 mil mês que vem, 40 mil outro mês, 25 mil. Eu tenho aqui tudo organizado no meu software de gestão financeira. Agora, o regime de caixa é o desse mês. E é por isso que nós estamos falando que o fator R incide só nisso. Ficou claro? Complicado pra caralho esse tema. Se você tiver alguma dúvida, fala comigo. Cola em mim que você passa de ano. Eu fico por aqui e vamos em frente. Deixem aí sugestões para os próximos vídeos.